Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje, 149. Opa, estamos na bica do 150. Estamos beirando ali, a um passo da eternidade. Thiago, toda semana é o nome de uma música agora? Sim, e olha que a gente tá de volta, Varanda. Chico Firman, eu voltei. Firman, que tava em algum lugar do de Nova passado. York, falando com a gente na semana passada. Teve ouvinte sentindo falta do Chico, né? Teve, Michel? sempre tem, né? Teve. O Chico faz muita falta. Nós Ficou vamos trazer baixo esse meu no áudio, cantinho Cris? hoje. Ficou baixo meu ficou áudio. meio rouco, sexy, como sempre. Foi um sussurros, gemidos e sussurros. É que eu gravei de madrugada, as paredes eram finas, eu ouvi os chineses falando toda hora, o tempo inteiro, todos os horários do... Acho que eles ficam no fuso horário da Deles, China. né? É. Então, nós vamos falar de música do Paulo Ricardo hoje? Não, a gente vai falar Um do passo filme da do eternidade. filme do Fred Zinnemann, Ah, é com isso, Deborah Cris? Kerr, com Frank Sinatra, com Burt Vamos- Lancaster. Frank Sinatra na varanda hoje? Não, Michel, hoje Ai, o assunto ufa. é o filme O Primeiro Homem. Ah, bom. Adão? É um filme, uma história bíblica. Não, é um filme sobre a viagem à Lua, a primeira viagem à Lua. Neil Armstrong. A história do Neil Armstrong, dirigida pelo Damien Chazelle, diretor do La La Land e do Whiplash. E também vamos dar dicas para a Mostra de São Paulo, Exatamente. que começou essa semana. É isso que nós vamos fazer hoje, certo, Chico? Exatamente. Mas antes tem aquele momento, né? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do ouvinte dessa semana, é claro, sobre Nasce uma Estrela. É, o que nós falamos Filme semana que falamos passada. na semana passada, grande sucesso, acho que o Brasil inteiro já viu. Tá lotando as salas, porque eu tenho Lotando salas de acompanhado, viu? cinema Fazia e- tempo que eu não via assim. E tivemos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. A Luciana, ela ficou bem até empolgada com o episódio. Ela disse que gostou muito do filme da Lady Gaga. E ela disse que não tem como chamar pelo nome, porque ela já apelidou de o filme da Lady Gaga. Tá O filme certo. da Lady Gaga. Tudo bem, porque quando tem aquela novela que a Sandy fazia, eu falei, a novela da Sandy, eu não falava. Exato. Esse é o filme da Lady Gaga. Apesar dos esforços do Bradley Cooper de roubar a estrela pra ele, o filme é da Lady Gaga. Ela disse que gostou muito do filme, achou a primeira parte incrível, a construção da personagem muito bem feita. Ela sente que entendeu muito os personagens e isso acabou causando uma coisa estranha nela. Ela disse que não chorou muito com o filme, escorreu umas lágrimas apenas. Ela adora drama, mas não achou o filme super dramático, achou dramático na medida. E ela acha que por ter entendido tanto os personagens, ela não sofreu com muita intensidade. Foi mais uma aceitação da história deles do que um sofrimento. E ela falou que a mãe dela viu o filme junto e chorou muito mais do que ela. Ela também diz que a segunda parte é um pouco pior que a primeira, mas ela recomenda um documentário da Lady Gaga na Netflix. E ela disse que assistindo ao documentário, ela viu que a personagem parece realmente muito com a Lady Gaga. Então esse é o comentário da Luciana. Então aquilo que a gente levantou de que tinha muito da Lady Gaga no filme, ela tá confirmando via documentário, é isso. Pois é. E olha só, a Mariana Beltrão, ela comentou também, e o comentário dela foi um pouco diferente nesse sentido. Olha só, ela diz o seguinte: concordo com vocês, a primeira parte do filme é maravilhosa, a segunda deixa a desejar em alguns aspectos, a transição de um estilo musical para o outro me incomodou, mas acho que essa foi a intenção do filme. A personagem da Lady Gaga é uma mulher com baixa autoestima e ela canta porque ama. Vale lembrar que ela não tem um pingo da personalidade forte da própria Lady Gaga, então ela diz que faz essa separação entre a personagem e a Lady Gaga, como duas personas bem diferentes. Curioso. Chico, o que você acha disso? Você acha que tem é a Lady Gaga ou não é? Eu acho que tem muito da Lady Gaga. Eu acho que a personalidade, tudo bem, parece ser diferente mesmo. Mas eu acho que tem muito na... Eu acho que aquela cena de boate gay no início são coisas que dá a Lady Gaga trazendo os fãs dela pro filme, o público dela pro filme. Eu acho que... enfim, eu vejo... Imagino, né? Porque eu não conheço tanto da Lady Gaga assim, mas eu imagino muito. Mas eu discordo que o filme seja sobre a Lady Gaga. Eu acho que o filme é o personagem do Bradley Cooper. Eu acho que ela empresta um pouco de situações, de coisas dela pro personagem, mas não é a história dela. Exatamente. Mas eu acho que talvez daí venha É. a dificuldade de comprar essa transição da personagem na segunda parte. Talvez. Porque aí teria que ser outra... Pegada, teria né? que ser outra pegada. A gente já associou tanto a Lady Gaga
na personagem que essa transição fica um pouco mais difícil. Eu achei isso, eu falei isso no episódio passado. A minha dificuldade com a transição é que as músicas ficaram muito ruins. Também acho, Chico, concordo plenamente. Eu falei nisso também no episódio passado. Porque as músicas do Bradley Cooper, e até quando ele canta com ela, são muito boas. São muito boas. São boas. Teve um trabalho ali melhor, acho que porque o Bradley Cooper se interessa mais por esse universo do country rock, então ele foi mais a fundo nisso. Já quando o filme muda pro pop, é aquela coisa superficial. Né? Aí vai qualquer coisa. Precisava de uma dedicação maior da Lady Gaga pras músicas. Eu acho que uma coisa que falta pra sacramentar essa coisa da personalidade da Lady Gaga na personagem, no filme, é que a Lady Gaga, pelo que eu conheço dela, ela sempre tentou se impor em relação à indústria, né? Ela tem uma personalidade muito forte e tal, e ela tem ela gosta de ter uma criação, um controle de criação aqui. E no filme não, a personagem meio que se entrega à indústria, se vende pouco assim. Então acho que tem uma diferença bem básica aí. Sim. Eu acho difícil comprar essa transição, porque o filme não dá tanta substância pra personagem, pras decisões da personagem. Pra mim foi difícil comprar. Porque o que importa é o Bradley Cooper. O que importa acaba que é o Bradley Cooper. Aí a Mariana Beltrão continua o comentário dela, dizendo que a atuação e a direção do Bradley Cooper me surpreenderam, adorei. Com certeza o filme vai pra minha lista dos 10 melhores do ano, e ela deu nota 8 no Metavaranda. Olha só. Ela tá falando de Recife, beijo de Recife. Beijo, Mariana, legal, dá nota. Isso é bom quando vocês comentam e já dão a nota no Metavaranda. A gente tem uma ideia mais forte da opinião de vocês. O Ricardo Yoku comentou também lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, assisti a Nasce uma Estrela em uma sessão bem cheia, como não estamos acostumados em terras sul-mato-grossenses. A exceção são as estreias de filmes da Marvel e do Harry Potter. Isso a gente falou, como o filme tá levando gente ao cinema, né? Salas lotadas, né? Salas lotadas. 164 milhões no mundo já. O curioso, ele levanta esse ponto curioso, que o filme foi lançado depois que a Lady Gaga lançou um disco com uma vertente mais country. Foi o disco mais recente dela, realmente. Segue um pouco pra essa que não foi muito bem recebido, né? Pois é, não foi. Me parece que a Mama Monster, olha a intimidade do nosso querido ouvinte, não defendeu a verdade da artista pop, porque a personagem dela, a Ellie, não mudou como pessoa, não virou uma celebridade rodeada de amigos famosos. A personagem era uma cantora frustrada e se tornou uma estrela pop. Me parece que ela encarou as adaptações do pop ao pop como parte do trabalho. Concordo que a primeira hora do filme é muito melhor que o restante, e até entendi a negligência com a queda na carreira do personagem do Bradley Cooper, Jackson Maine. Na conversa com o amigo padrinho do casamento, ele dá a entender que queria se afastar dos palcos e dar um tempo na carreira. Enfim, gostei muito do filme, foi muito melhor do que eu esperava. E aí ele volta lá ao nosso episódio do Nicolas Cage, ele diz que esqueceu de comentar naquela edição que ele adora Con Air, um dos filmes que marcaram minha infância, e eu não estragarei isso revendo. E ele odeia com todas as forças Cidade dos Anjos. Fica aí o comentário do nosso Continue Ricardo sem ver Con Air, tá? Nosso amigo Voltando sobre o Nasce uma Estrela, eu acho que ela começa como Sheryl Crow e termina como um integrante do Ruge. Exato. Chico, perfeito, perfeito. É isso. Vamos lá, né? Vamos falar de... Não, antes, claro. Chico, aproveita que estamos falando de Nasce uma Estrela. E aí, Nasce uma Estrela? O que tá acontecendo com Nasce uma Estrela em repercussão oscarizável? Nasce uma Estrela hoje é o filme favorito para ganhar o Oscar de melhor filme. Principalmente a gente vai falar agora sobre o Primeiro Homem, que é um filme que está muito cotado também para concorrer, tá lá, é um dos mais comentados do ano. Mas hoje ele é o filme que está nas tabelas para ganhar, porque foi um sucesso de público, tem uma crítica muito positiva, o Thiago não acha tanto, mas tem bastante. E eu lembro que eu ia fazer o link com alguma coisa que eu esqueci. O que era mesmo? Gotham. Ah, é verdade, assim. E Batman. O Nasce uma Estrela não foi indicado no primeiro prêmio do ano, que é o primeiro prêmio da temporada, que é o Gotham Awards, que na verdade privilegia o cinema independente, então ele não ia estar mesmo indicado. Mas ele não podia concorrer. Ele não podia concorrer, mas não cabia muito, né? Mas é interessante já ver com os filmes que estão começando a ser mapeados. O Gotham é meio fora da casinha, ele olha muito para... Tem um comitê que decide os indicados em cada categoria, então são tipo 5 pessoas, então sempre saem umas coisas meio esquisitas, mas já aparecem alguns favoritos. E dos 5 filmes que estão indicados para melhor filme, tem 2 que têm chances de concorrer ao Oscar de melhor filme. Um é A Favorita, que está passando na mostra,
eu assisti, mas ainda nessa edição a gente ainda comenta. Hoje. O outro é o If Beale Street Could Talk, do Barry Jenkins, que eu assisti também quando eu tava viajando. Você comentou semana passada. Comentei, exatamente. Que eu não acho que tem tanta força assim. E tem mais outros 3, que é o First Reformer, do... Paul Schrader. Só quero falar Abel Ferrara, mano. E o Madeline. E o tá The Rider, que a gente também comentou na aqui. Mostra, Madeline. Exatamente. E o The Rider a gente já comentou aqui. Esses 3, o First Reformer, o Destino. Madeline e o The Rider, são filmes que... muito pequenos, que eles provavelmente não vão estar no Oscar. Pode ser que apareçam no Spirit. O The Rider concorreu ao Spirit no ano passado. Não entendi por quê, porque o filme não tinha estreado. Então, A Favorita e o First If Reformed. Beale Street Could Talk são os filmes que estão mais na ponta aí. Mas não são os principais jogadores desse ano, né? Hoje os principais jogadores ainda são Nasce uma Estrela, Roma, da Netflix. A Favorita também tá lá no jogo. Turminha. O Infiltrado na Clã, que a gente vai comentar também, né? Do Spike Lee, que tá passando na mostra. E o nosso filme da semana, o First Man. Pois é, Chico, a impressão que eu tenho é que é um ano tão embolado no Oscar, tem tantos filmes que estavam prometendo muito e que decepcionaram um pouquinho, e tem tantos filmes que talvez não tenham o perfil para ganhar o Oscar, que acabou que ficou um pouco aberto, mais do que eu imaginava até. Tá bem aberto. Por exemplo, você não chegou a falar no Pantera Negra. Pantera Negra é a aposta da Disney e nesse cenário tão embolado, eu tava ele pode chegar lá. Eu tava pensando nisso agora, assim, eu acho que é um filme que ele tem muitas chances de ser indicado. Tá sendo cotado, tá bem cotado para indicação. E como não existe realmente um filme, um frontrunner muito claro, eu acho que o Pantera Negra pode ocupar seu espaço. Até porque talvez o Spike Lee não venha com tanta força quanto a gente esperava, né? Olha, o Spike Lee, eu acho que tem força sim, porque assim, eu vi muita gente comentando, vamos falar depois do Spike Lee, vai? Vamos falar ainda, daqui a pouco eu falo. Vamos falar então sobre Antes do Primeiro Homem, Michel, você tá esquecendo de uma disputa incrível que ocorreu na internet essa semana, que não tem a ver com aquela disputa que tá todo mundo imaginando. É uma votação, praticamente o segundo turno dentro de uma eleição. Exatamente. Que foi voto a voto, por isso que não é essa eleição que vocês estão esperando. Que foi a Cinemateca da Varanda, Chico Firman. Quem diria, hein? O que aconteceu, Chico? Mas não foi essa eleição, mas a campanha foi polarizada, assim, forte, assim, né? Foi polarizada, foi via redes sociais, mas sem fake news. Sem fake news. Só a verdade. E o que é curioso, 2 filmes de ficção científica, um filme super cerebral, outro filme super sentimental, 2 clássicos, quase indiscutíveis, eu diria, porque são clássicos. Diretores fortes, Diretores né? fortes que, num certo momento da carreira, se encontraram. É verdade. Olha isso. Eles deram as mãos realmente. E assim, durante a apuração, o primeiro colocado mudou várias vezes de mão ali entre os 2 filmes. Exatamente. E campanhas lideradas por dois representantes muito ativos. 2 marqueteiros, né? Podemos dizer assim. Mobilizaram as redes sociais, realmente. Então, de um lado, 2001, Uma Odisseia do Espaço, defendido por Carlos Lira, como você já sabe. Acampou isso. Ele praticamente acampou dentro do filme. Ele colocou a barraquinha de camping dentro do 2001 e lá ficou. E o outro filme é o ET, o Extraterrestre, defendido pelo Ricardo Rocha, que diz que é o melhor filme que ele viu. É o filme da vida dele. Então, olha, nós temos 2 varandeiros fanáticos pelos filmes, que defendem os filmes até o final. Levando à extrema, né? E o que aconteceu foi que quase tivemos um empate, mas no final saiu vitorioso. Saiu vitorioso, Chico Firman. Chico vai anunciar? Eu vou anunciar. Eu acho que o presidente que tem que anunciar. E o filme que foi vitorioso depois de toda essa votação imensa aí foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, com votação fortíssima de Belém do Pará. Parabéns. Os votos vieram de Belém do Pará. Imagino que Belém vai ouvir em peso o nosso podcast sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço. Estamos contando com essa audiência, hein? Estamos preparando um episódio, então, bem legal sobre 2001. Eu estou até estudando, vou fazer uma pós sobre 2001. Eu ouvi falar que o Carlos Lira vai promover uma sessão aberta na praça
No de rooftop. Belém pra toda a população assistir e ouvir depois do podcast. É o que eu ouvi. Eu não aguardo menos do que isso, já que o nosso marqueteiro fez uma campanha tão ardente pro filme. Mas, Ricardo, olha só, Ricardo, pra você essa, viu? A gente não esqueceu da sua campanha, a gente tá mobilizado. a gente tá pensando, investigando esse caso, também apurando Levando levando fraudes, levando pro pro TSE, TSE. pra todas as instâncias acima de nós. Eu Porque acho a que gente só não- a ONU resolve, gente. Porque a gente notou uma frequência de disparos ali um pouco, talvez irregular, muitos disparos ao mesmo tempo no Facebook. Cabe recurso. Cabe recurso. A gente tá analisando o caso, tá, Ricardo? Fica aí, Fiquem atentos. fique atento. Aguardem. Bom, dito isso, e em breve escalaremos aí a próxima Cineteca da Varanda. Primeiro Homem, filme do Damien Chazelle, diretor de, como o Thiago já falou na abertura, Whiplash e La La Land. Ele tem 33 anos. Ganhou o Oscar de direção Ganhou com o La La Oscar de Land. direção há 2 anos. Ganhou e perdeu o Oscar de filme com La La Land. A gente falou sobre La La Land no episódio número 57, que foi Canta, Dança Sem Parar. Melhor título, eu Um acho. dos títulos maravilhosos que a gente já criou aqui. Eu recomendo que vocês Cantar. ouçam. Qual é o número do episódio? 57. Então, ouçam que é um episódio todo musical, a gente cantou muito. Era uma Cantou outra na- fase da A gente varanda. cantou na abertura, Era- né? era um Brasil mais Era um outro ensolarado, Brasil, é. era um outro país. A gente foi- cantou na abertura desse. Você não lembra disso? Ai, meu Deus do céu. A ideia só pode ter sido sua. Deve ter sido, deve ter sido. Como a gente já falou do Chazelle naquela época, mas não tinha tantos filmes, agora tem um a mais, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A Hollywood Reporter fez uma capa com ele, chamando ele de autor millennial. É isso, Thiago Faria? Ele é um autor millennial? Sim. Eu também acho acho. Ele Tá tem, explicado? como você disse, ele é muito jovem, 33 anos. Ele foi o diretor mais jovem a ganhar um Oscar. Acho que isso diz muita coisa. E quando um diretor ganha um Oscar, ele quer muito provar que é um diretor grande, importante, que deixa a marca em Hollywood, no cinema. Ao mesmo tempo, ele ganha uma liberdade enorme, né? Que poucos diretores jovens têm. Então, liberdade para escolher o projeto que quer fazer, com quem quer fazer, o tom que quer adotar. E O Primeiro Homem é o primeiro filme dele dessa fase pós-Oscar do La La Land. Então, a gente já começa a ver um diretor muito ambicioso e com muita liberdade para fazer o que ele bem entende. Muito bem. Mas Chico, pode estar vindo aí uma turma de diretores que tem uma visão de mundo que nem parecida com o Chazelle, que seria essa coisa que eles estão falando de millennial. Qual é, Michel? É, Só uma qual é? curiosidade. Não, Qual é a não, visão eu de tô você mundo? acha? perguntando. Eu quero saber, na verdade, se o Report tem razão, porque os millennials têm um jeito um pouco diferente de ver o mundo do que as gerações anteriores a eles. É isso que eu tô querendo saber, se nós vamos ter um cinema millennial forte aí, talvez, com o Damien Chazelle sendo o primeiro expoente. É porque Eu acho que é uma troca de cadeiras mesmo, né? Eu acho que é a chegada de uma outra geração, com outras prioridades, com outro tipo de cinema. O que eu acho que é fundamental nos filmes que a gente viu do Chazelle até agora é que o Thiago falou, assim, ele quer marcar muito, ele quer provar que é um bom diretor e tal. E eu acho que, por exemplo, no First Man, eu acho que ele tenta fazer um não La La Land. Mas assim, eu acho que ele tem uma preocupação muito rígida em ser um diretor, em ter o controle das coisas, em oferecer uma coisa bem acabada, tal. Então acho que ele tem essa preocupação. E eu acho interessante ele caminhar por caminhos diferentes, né? Ele faz dois filmes que tem a música muito forte e um filme que quase não tem música direito. Tem uma música bem mais discreta e tal. Mas, Chico, só voltando no que o Michel falou, senão a gente vai já falar sobre o filme. Uhum. Michel, você falou que ele marcaria uma onda de diretores mais de uma geração milênio. Porque essa definição de milênio já é um pouco ampla, né? Super ampla. Porque incluiria outros diretores um pouco mais velhos que ele, mas que também chegaram há não tanto tempo. Por exemplo, a geração do Christopher Nolan, ou a geração que veio um pouquinho depois dele. É que eu não vejo no cinema do Chazelle uma ruptura em relação a algo que estava sendo feito. Tá. Um cinema novo, que traz ideias super novas e maneiras diferentes de filmar. Eu não acho que é novo, acho que é um novo clássico. O que eu vejo é uma continuidade de várias ideias, de várias propostas de cinema que já estavam sendo desenvolvidas e uma vontade de ser grande, de ser importante.
mas não necessariamente rompendo alguma coisa. Eu não vejo um desejo de romper. Tanto que o La La Land era um filme que homenageava vários clássicos, né? Ele tinha uma estrutura mais de colagem, que ele pegava várias referências e ia colando tudo. Nesse ponto pode ser considerado millennial, novo, enfim. Um cinema meio Pinterest, né? Ele vai pegando várias referências, colando no mural dele e faz o filme faz um musical. Mas eu vejo um diretor muito... presença forte. Não, com essa intenção de se colocar na história do cinema e não de romper essa história e apresentar algo novo ou algo de uma geração que não estava sendo ouvida. Eu acho que é um diretor, como disse o Chico, clássico. Não é, Chico? O que você acha? Pode falar, Chico. Eu também acho que ele tem um quê clássico, mas eu fico com a sensação, até como você falou do Christopher Nolan, parece que eles estão seguindo uma linha, e o Damien Chazelle talvez seja até mais forte nisso, de um cinema que é mais preocupado com aspectos técnicos do que com aspectos sentimentais, com a parte dramática, com a parte humana. Isso eu vejo claramente. Isso muito, pra mim claro. Muito forte isso. Mas isso eu acho que vem do Christopher Nolan. Sim, 90%. Com certeza. Acho que é Christopher Nolan fazendo escola. A gente já falou muito, quando a gente falou do Christopher Nolan, que inclusive vocês gostaram do último filme, e mesmo assim a parte dramática dele é muito fraca nos filmes do Christopher Nolan. E o Damien Chazelle, nesse filme, nós vamos falar sobre ele, mas assim, cada vez mostrando que a preocupação dele é estética, é de imagem, e eu acho que é muito, muito forte nisso. E a questão dramática vai ficando um pouco de lado. Talvez porque ele não seja o forte dele mesmo dele, ou porque o Millennium seja assim. Mas então, Michel, mas aí tem duas questões. A questão da opção dele, o que ele quer fazer com o filme e o que ele consegue fazer no filme. Esse lado sentimental e emotivo, eu acho que ele quer muito fazer nesse filme. Eu também porque acho. Ele quer um perfil... Quem é o homem Neil Armstrong? E não a figura histórica. Vamos conhecer o homem Neil Armstrong. Por trás da Mas aí fama. você chegar à conclusão de que ele conseguiu ou não conseguiu é outra coisa. Sim. Porque, por exemplo, o Christopher Nolan, no Dunkirk, eu acho que ele quer o lado humano, sim. Mas eu acho que ele não consegue. Não consegue, ele não consegue fazer. Tá, mas aí é querer e não conseguir. E saber, né? Ou não querer. Porque tem diretores que não querem. Tem diretores que são muito mais técnicos e querem mostrar a técnica. Mas eu sinto que tanto o Nolan quanto o Chazelle querem mostrar o lado humano, o lado sentimental. La La Land, eu acho que ele quer mostrar um lado sentimental muito forte no filme. Se ele conseguir ou não, a gente... Cada um é subjetivo. Mas que ele quer, ele quer. Talvez ele tenha mais talento na parte técnica do que na parte... emotiva, sentimental, né? Não sei se foi isso que você quis dizer. É mais ou menos o que eu quis dizer. Tá bom. O que eu quis perguntar. Chico, e você? Não, eu concordo. Eu acho assim, essa geração de diretores do Damien Chazelle, que também é a geração de diretores do Barry Jenkins, por exemplo, que vai estar de novo na temporada do Oscar junto com ele. É o contrário, né? Então, mas é isso que eu tô falando. Eles não têm uma cara muito definida. Cada um segue num caminho. O Barry Jenkins tem um cinema muito mais humano, humanizado, né? Humanista romântico, é a palavra. É outra coisa. E de personagem e tal. E o Damien Chazelle, ele foca muito mais na questão, sei lá, física do filme, né? Física no sentido de como administrar um filme, das possibilidades que ele encontra para fazer dentro de um cinema comportado, que o cinema dele é comportado, né? Então eu acho que eles são da mesma geração. Tem uma matéria que agora eu não vou lembrar qual foi a revista americana que fez, que é um conversando com o outro. E por causa da temporada do Oscar daquele ano, os dois ficaram próximos, se encontraram várias vezes, né? meio que ficaram amigos, tal. Gostam um do filme do outro, tal. Então tem uma conversa muito legal. Eu recomendo. Agora eu não vou lembrar qual é o veículo. Então, mas eu acho assim, eles convivem muito bem, só que eles fazem coisas bem diferentes. Então, eu acho que o Damien Chazelle tem essa coisa. Eu acho que ele quer sim mostrar um lado sentimental, só que ele vai até onde ele acha que deve, ou o quanto ele acha que pode, ou faz o que consegue. Enquanto o Barry Jenkins traz isso para a superfície, foca muito nisso, e a parte, sei lá, de administração de um filme
tá um pouco mais abaixo. Eu acho que ele faz direito também. Acho que ele tem uma estética toda própria, mas eu acho diferente, mais low profile nesse sentido. Então, o que eu queria dizer, na verdade, assim, eu acho que tem muitos diretores dessa mesma geração que lidam pro cinema clássico, porque eu acho que o Barry Jenkins também é clássico, de forma diferentes. Porque, sei lá, pra eles interessa mais determinada coisa ou outra. Mas, Chico, sobre o... Eu acho essa comparação que você fez totalmente simbólica, falando de diretores dessa geração mais nova e tudo. A comparação entre o Barry Jenkins, do Moonlight, e o Chazelle, do La La Land. Por coincidência, os dois se enfrentaram no Oscar e possivelmente se enfrentarão de novo esse ano. Mas eu acho que representam duas escolas que falou tudo. Escolas de referências mesmo. Porque o Chazelle, dá pra notar que ele se inspira muito nesse cinema que o Christopher Nolan, ele tornou o establishment mesmo do cinema americano dessa geração, que é um cinema muito realista, querendo mostrar realmente o que acontece e com foco na técnica. Vamos fazer um cinema tecnicamente impecável e que vai te deslumbrar pela técnica. Então, quando ele não está fazendo um filme como O Primeiro Homem, que é um filme que quer mostrar os bastidores da operação espacial americana de um jeito que você nunca viu e do jeito mais realista possível, ele tá fazendo um filme como La La Land, que é um filme para te deslumbrar pela técnica dele, pela quantidade de referências e como ele cita vários estilos de musicais, enfim, um cinema mais formal. E o Barry Jenkins, ele tem referências que vão lá pro cinema do kawaii, um cinema oriental, um cinema mais sensorial, mais sensual, que é muito o que o Chazelle não tá fazendo, né? Eles são bem opostos, e são dois caminhos que você nota. Mas, resumindo tudo, não existe uma marca nova. Não, né? Nenhum dos dois, duas inclusive. escolas de de referências. Não é intenção. Enquanto eu tava falando, eu tava lembrando, por exemplo, dos Irmãos Safdie, que eu acho que é uma marca nova. Que eu acho que é uma releitura do cinema independente americano dos anos 60, mesmo assim 70. É uma releitura. Mas eu acho que hoje quase tudo é uma releitura, né? Eu acho que... Não sei o que falta criar, o que vai aparecer, a linguagem... que tem tão novo pra surgir, mudar. sim. Mas... porque, eu não sei, eu acho que o cinema, ele permite, a maneira como o cinema se estabeleceu, ela talvez não permita tanto você mudar sem virar apenas uma coisa de vanguarda e ficar naquela condição lá de vanguarda para sempre. Talvez esteja na maneira como eles encaram essas referências, porque eu vejo tanto no Chazelle quanto no Barry Jenkins uma leveza em como eles encaram essas referências, como se não tivesse um peso muito grande. Eles vão lá e fazem o Barry Jenkins, principalmente, ele vai lá e cita Kawaii como uma coisa leve, tá tudo certo. sem ter esse peso, como se estivesse citando algo muito pesado. Talvez a vantagem do Jenkins seja que pouca gente viu Kawaii. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase ninguém viu os filmes do Kawaii, então quer dizer, é uma referência menos conhecida, enquanto já do Chazelle já é uma referência de blockbusters, de filmes e milhões de pessoas viram. Mas o La La Land, por exemplo, eu vi isso. A gente até comentou nesse episódio que o que me agrada no filme é como o Chazelle vai a toda essa história dos musicais e trata de uma maneira leve, como se fosse uma diversão, uma brincadeira, peso, um jogo. Eu acho isso, mas pensando agora no Primeiro Homem, eu não sei se eu acho tanto, porque eu acho que no Primeiro Homem eu noto um peso, uma mão pesada do Damien Chazelle. Enfim, vamos falar sobre o Primeiro Homem. Vamos pra sinopse pra poder falar do filme. A biografia de Neil Armstrong. Ryan Gosling. O primeiro homem a pisar na Lua. A relação com a esposa. Claire Foy. Os filhos. A luta pela morte da filha. As dificuldades da corrida espacial e seu comportamento quieto, focado e meticuloso, Thiago Faria. Sim, é isso. É uma biografia do Neil Armstrong, mas feita de uma maneira muito particular pelo Chazelle, né? Ele quis fazer de um jeito diferente. Eu até peguei um trecho que ele fala sobre o filme. Ele falou que o objetivo dele era compartilhar com o público o que não foi visto, o que não era conhecido sobre a missão americana à Lua. Então, essa vontade de fazer diferente. Contar diferente uma história que muita gente já conhece, né? Sim. Mas se tivesse um prêmio, tipo, invente, tente, conte essa história de um jeito diferente, ele ganharia, porque realmente um filme sobre a corrida espacial narrado de uma maneira tão introspectiva e com planos tão fechados nos personagens, enfim, eu não vi algo parecido. Na proposta é bem diferente, realmente. E aí, Chico? É a desglamorização da corrida espacial? É o quê? A desglamorização da corrida espacial? Eu acho que tem várias coisinhas ali. Eu acho que uma coisa...
eu acho que tem essa isso é essa forte. coisa da desglamorização. Tanto é que essa é uma coisa que eu tinha falado. Ele usa muito pouco e muito discretamente a trilha. É um filme que podia virar aquele filme de trilha, né? De se relacionar subindo o tempo inteiro. Eu acho que tem uma atenção muito mais pro som do que pra música. Mas isso é só para dar a ideia do que ele priorizou. Eu acho que completando um pouco o que o Thiago falou, eu acho que ele quer se afastar o máximo possível de La La Land, no sentido de que La La Land era um filme muito fácil de você entrar, de você gostar, de você se envolver, que tinha uma herança muito forte do clássico do cinema americano, dos clássicos musicais. Então, é como se você estivesse entrando numa festa conhecida já, e nesse filme eu acho que ele faz o possível para para fugir da biografia padrão e para passar essa experiência sensorial do que era a viagem, do que é o que um astronauta faz, do que é a viagem para fora do planeta e tal. Então, para mim, o esforço dele está concentrado justamente nisso de se afastar do La La Land e do que se esperaria de uma biografia de uma figura histórica. E aí, é o que a gente vai discutir aqui, até que ponto isso é interessante ou não, e até que ponto ele consegue, que funciona ou não. Eu acho que ele tem uma vantagem muito grande em relação ao Christopher Nolan, por exemplo, que você falou, porque o Christopher Nolan coloca um peso muito grande nas coisas. Tudo é muito importante. Eu acho que nesse daí ele quer fazer as coisas muito bem feitas, vamos dizer assim. Tecnicamente ele tenta transformar o filme numa experiência e tal. Mas eu acho que o peso é menor. Eu acho que o peso não é um peso de estou fazendo uma coisa única, mas de estou fazendo vou entregar um produto muito bem feito. Eu acho que ele tem essa diferença, por exemplo, com o Nolan. Eu fico com a sensação que ele quer fazer assim, você ter a sensação de viver a experiência como ela era, o máximo que o cinema pode oferecer. Eu acho que é quase uma obsessão dele. Então ele faz uma câmera claustrofóbica dentro de um cubículo que é o cockpit onde os astronautas estão. Ele tem muita essa preocupação de viver o quão difícil foi quando tem a parte realmente espacial, né? Diferente do que a gente vê nos filmes de espaçonave, que as pessoas ficam flutuando dentro da nave, se divertindo, né? Então ali é uma coisa muito, muito presa, fechada, você tá ali. Então ele quer trazer essa sensação de, olha, você fica achando que ir pra Lua foi fácil, foi maravilhoso, olha como é que foi difícil, olha as dificuldades, olha como era apertado, sei lá. Eu acho isso muito, muito forte pra ele, isso no filme. Ele quer trazer a realidade, cinema verdade quase, né? Ele já joga você, mal comparando, o início do filme parece um pouco o que acontece com o Mad Max, mal comparando. Porque ele joga você uma experiência sensorial onde ele não dá muita informação na primeira sequência, ele tem pouquíssimos trechos de fala, de diálogo, ele quer já jogar você naquela bagunça, naquela experiência. Eu acho interessante ele ter essa opção, ele tomar ter essa escolha para começar um filme, porque é um projeto grande, é um projeto que deve ter custado 70 milhões, se não me engano. Então, é um filme que tem uma expectativa de público, que vem de uma herança de um diretor que ganhou o Oscar, tal, então é um filme que todo mundo vai ver. E eu acho que ele começa de um jeito muito tipo assim, já tô preparando pra você que você vai ver um negócio que não é exatamente o que você tava esperando. E aí ele tem aquela sequência enorme lá do Ryan Gosling na nave e tal, e as coisas já ficam um pouco mais diferentes. Esse rigor técnico que a gente já viu no Whiplash, que ganhou muitos Oscars também, 4 Oscars, depois no La La Land, que ganhou muito mais, e que agora vê aí, eu acho que isso tem uma coerência. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tenta fazer esse filme, sei lá, uma peça um pouco mais diferente na filmografia dele. Thiago.
Falando sobre o projeto que o Chico mencionou, que é um projeto grande, acho legal a gente dar um certo mais de contexto, informações. né? O Primeiro Homem é da Universal Pictures, seria um projeto do Clint Eastwood. O Clint Eastwood comprou os direitos do livro, o livro que é adaptado, do James Hansen, é uma biografia oficial autorizada do Neil Armstrong. Não tem nada que o Neil Armstrong não queria ter lido, ele aprovou, ele disse que gostou muito do que foi feito. É um livro com muitos detalhes técnicos mesmo, ele começa muito antes da trama que está no filme e termina muito depois. Tem toda uma questão de como o Neil Armstrong teve que lidar com a fama, com esse peso, com esse peso histórico de ter pisado na Lua, e, enfim, que o filme não quer fazer. E o roteiro foi escrito pelo Josh Singer, que escreveu Spotlight e The Post. É o primeiro roteiro que o Chazelle não escreve de um filme dele, roteiro de outra pessoa. Tem produção do Steven Spielberg, entre outros. Então, realmente, como disse o Chico, é um projeto padrão, standard de um grande A estúdio. primeira história que o Chazelle diz que não tem a ver com ele, É, que não tem algo biográfico. exato, porque lembrando que o Whiplash foi inspirado na experiência dele de aluno de Aprender bateria. jazz, Ele estava exatamente. tentando aprender a ser baterista de jazz e fez o filme muito a partir dessas experiências dele. E o La La Land porque ele disse que amava os musicais e ele se apaixonou pelo cinema por causa disso. O Primeiro Homem, o que ele fala é que ele leu a biografia e gostou muito e também achou fascinante como o livro mostrava detalhes da missão espacial que ele não conhecia. Então ele partiu desse princípio de vou contar algo sobre essa história muito conhecida, mas algo que as pessoas não sabem que existiu. O que eu noto é que a direção dele, ele transforma todo o projeto com a direção, com a pegada que ele dá pro filme. Vira um filme que eu acho que se um produtor teve a ideia do filme, vendeu, comprou os direitos da biografia e colocou em produção e saiu para tirar férias no Havaí e depois voltou para ver o filme, deve ter dito, gente, não era isso, desculpa, assim, não era isso que eu tava pensando. Porque o diretor, o Chazelle, ele dá um tom que é totalmente específico para o filme, que muda a trama, desvia do que seria uma biografia padrão. Isso acho que é um mérito dele, é algo corajoso que ele faz, por causa da liberdade que ele tem, por ter ganho o Oscar, O status que ele tem. o status que ele Sim. ganhou, ele conseguiu fazer o filme desse jeito. O que eu noto também na trilha, que o Chico falou, a trilha do Justin Hurwitz, que é o amigo do Chazelle, que fez a trilha do La La Land. Não é que o filme não tenha trilha, mas é uma trilha muito sutil. Nas cenas de família é quase folk a trilha do filme. É muito, muito delicado. E ela só fica grandiosa quando tem o clímax do filme, né? Quando chega no ponto óbvio que todo mundo tá querendo ver, que é a chegada à Lua. Aí a trilha fica bem grandiosa. Mas, realmente, é mais um trabalho de som que de trilha. O que eu percebo no filme é que o Chazelle tentou entender quem era o Neil Armstrong, qual era o temperamento do Neil Armstrong, que era um cara muito, na época, introspectivo, calado, focado no trabalho, e ele meio que pegou esse temperamento e levou pro filme inteiro. Então o filme inteiro tem esse tom quase pra dentro, né, introspectivo, e não extrovertido como era o La La Land e o Whiplash. Essa pra mim é a abordagem dele, a diferença desse filme pros outros. Eu fiquei com uma sensação, me lembrava um pouco os filmes mais recentes do Terrence Malick, por mais que tenha uma questão narrativa muito mais palpável do que os filmes do Malick tem, mas essa coisa do que o Neil Armstrong ser tão quieto, tão intimista, isso oferece cenas que quase como o Terrence Malick tem feito o cinema, por mais que fossem mais palpáveis pro grande público. Eu achei isso curioso. Principalmente a Árvore da Vida. Todo o trecho da família do Brad Pitt isso, no filme, eu acho que é bem parecido. Eu não fiz essa conexão não, mas uma coisa que me veio muito à cabeça em todas as cenas técnicas, que eu acho que são cenas que ele não tenta explicar muito, que eles jogam a pessoa pra ver. É tipo o Dunkirk meio. Nesse sentido parece o Dunkirk do Nolan. Eu acho que ele vai tão fundo nos detalhes da experiência, da vivência daquilo, que às vezes ele atinge um nível de abstração, que ele parece que sai da historinha e vai viver uma coisa meramente mecânica. Não mecânica no sentido de de não ter emoção. Até eu acho que o filme tem emoção controlada. Mas mecânica no sentido de ser
o movimento tentar mostrar o que está acontecendo, o que é aquilo, ele vai para uma... É quase você observar o processo. É quase colocar você lá dentro, viver a experiência, né? O som, a câmera que treme, que... Da sensação, muita gente fala que parece saindo da máquina de lavar, de tanto que ela treme, Sim. chacoalha, né? O espaço apertado, aquela frestinha de janela onde você consegue ver o espaço, a lua, ou a terra, quer dizer, ele faz você entrar ali. Eu acho que, pelo menos pra mim, o forte do filme é essa parte, é a parte da sensação de vem viver aqui comigo como é que era a corrida espacial e não essa coisa que nós estamos acostumados a ver grandiosa, maravilhosa, e sim, vem viver aqui que morria, pegava fogo, era apertadinho, o botão não funcionava, sabe? Essas coisas assim. Eu acho que é engraçado que assim, eu acho que o filme tem essa grandiosidade, só que é uma grandiosidade, sei lá, ao contrário, sabe? Pelo avesso, assim. Eu acho que ele chega nessa grandiosidade do personagem e da situação e da experiência sensorial, né? Mas de uma outra maneira, né? pelo avesso. Então, eu acho que é um filme que é muito ousado, realmente. É um filme que eu não esperava que fosse exatamente esse filme. Eu imaginava uma biografia mais clássica. Eu assisti com um amigo, assisti ele quando eu estava viajando em Nova York. Eu assisti com um amigo lá e ele falou assim: eu gostei, só que se for comparar com Apollo 13, eu gosto mais de Apollo 13. Porque Apollo 13 tem aquela coisa de levar o espectador, né? Pegar pela mão e vem junto. E esse filme não, ele nega isso. Ele não quer porque ser ele fácil. não quer glamour nenhum, né? Ele não quer ser Chico, fácil. Sabe que eu concordo com seu amigo? Uhum. Porque, olha só, é que eu não gostei do Primeiro Homem. Foi um filme que pra mim não funcionou em absolutamente nada. Eu admiro as ideias todas do filme, por isso que eu comecei falando sobre isso. Até porque eu acho ruim você, como eu disse no Nasce uma Estrela, já começar falando mal. Detonando. E eu acho que o problema né? do Primeiro Homem é que ele não funcionou pra mim. Tá. E isso pra mim tá muito claro. Eu admiro o que ele faz, gosto da coragem do filme, entendo todas as opções que ele tomou e o que ele quis fazer. Tudo bem. Concordo com o amigo do Chico porque eu parto do seguinte princípio. Se o filme quer ser uma experiência sensorial, ele tem que fazer assim, a gente sentir alguma coisa. Primeiro Homem, o que ele me fez sentir foi tédio. Eu não acho que dentro daquela cápsula... Nada. Eu não fiquei tenso, eu não fiquei, meu Deus, eu tô preso, eu vou morrer, que tensão. Não. O que me fez sentir foi tédio. Então, se a ideia é os astronautas sentiam tédio, ele passou muito bem. Mas eu não acho que essa foi a intenção, porque o filme tá chacoalhando o tempo inteiro. Então, eu imagino que num ambiente claustrofóbico, chacoalhando com uma janelinha pequena, você tá sentindo uma tensão horrível. E, pra mim, o filme não transmitiu absolutamente tensão alguma. Em alguns momentos eu cochilei. Sério, eu tô dizendo isso porque eu acho que é um filme que quer ser uma experiência sensorial. Thiago. Não tava. Foi uma sessão 1h da tarde. O filme queria ser uma experiência sensorial. Eu percebi muito isso. Eu vi o filme e falei, ele quer ser uma experiência sensorial como Dunkirk foi. Dunkirk me levou na experiência sensorial. Por mais que eu tenha N ressalvas em relação ao que o Nolan quis fazer. Então, quando o amigo do Chico fala, eu admirei, realmente, é interessante a proposta do filme, mas a Apollo 13, né? 13. Me levou na viagem, acho que o que o Chazelle queria é que a gente fosse na viagem. Então, se você não foi, o filme não funcionou pra você. Eu não fui, não funcionou pra mim. E eu entendo, eu acho que eu sei por que eu não fui. Porque eu acho que ele começa o filme já querendo jogar a gente nessa máquina de lavar sem dar nenhum motivo psicológico, sentimental, sem definir direito o personagem, sem colocar a gente na dimensão histórica do que está acontecendo. Ele simplesmente coloca a gente na máquina de lavar. Super corajoso. Pra mim não funcionou nada. Muito bem. Pra mim foi a parte que mais funcionou. Você viu? A gente encara de maneira diferente. Exatamente. Eu acho. Por isso eu tô falando que eu não tô... subjetivo. Não é algo que eu queira dizer que o filme é ruim ou que ele não deveria ter feito desse jeito. Pelo contrário, eu acho que ele fez da maneira mais original possível e de um jeito super pessoal. Inesperado, eu entendo onde ele quer chegar, mas pra mim não funcionou e eu acho que eu entendo por quê. Porque o personagem do Neil Armstrong é um personagem que eu acho que é fascinante. Eu não li a biografia dele, mas eu acho que é um cara fascinante. Eu acho. Não sei. O que o filme passa pra mim é um personagem unidimensional, abalado por um trauma na família dele, se fechou por causa disso e acabou o personagem. Acabou. Não tem mais nada. É um cara só isso, assim, é unidimensional, é uma folha de papel. Encare desse jeito, ou embarque no filme, ou não encare e aguarde pra ver se o filme vai te levar pra algum outro lugar. Não leva.
A interpretação do Ryan Gosling, eu acho X. monocórdica, mas eu não sei nem se o filme tem algo pra entregar pro coitado do Eu Ryan acho que era Gosling. aquilo, É isso, né? O filme... Porque agora falando nisso, eu concordo com você totalmente. Então eu não acho um grande filme por todas essas questões. Eu acho que na questão dramática do personagem é isso. Definiu-se que o personagem é quietão, que ele tem um drama forte, que é a questão da filha, e vai absorver isso pra dentro dele e acabou. Nós vamos viver de caras e bocas do Ryan Gosling. Caras e bocas não, sem bocas, né? Só caras, né? Fechada, quase não fala. Ele faz boca também. Que deve ter muito do Neil Armstrong ali. Dizem que é bastante próximo do que ele era, mas é muito a questão do vazio emocional dele e determinação. Acho que só tem duas coisas que você consegue desenvolver em cima dele ali. O vazio existencial, essa coisa dele que tá tão dolorida pela perda familiar que ele se fecha, e a coisa da determinação de fazer acontecer até a viagem ocorrer pra Lua. Quer dizer, eu acho que fica muito pouco. O Chazelle tenta ser intimista e ele não consegue. Ele consegue ser, como o Chico falou, flat agora. Não vai muito além. Meus sentimentos em relação ao filme são Contraditórios. Porque assim, eu também acho que a parte que mais funciona pra mim é a parte sensorial, parte técnica. Só que ao mesmo tempo essa parte sensorial também eu acho muito cansativa. Eu acho que tem muitos momentos de parte sensorial. Vai longe. Então, acho que isso, sei lá, me deixa... Me afasta um pouco, mas ao mesmo tempo me atrai o fato dele fazer transformar esse filme em tantas experiências sensoriais juntas. Na parte dramática eu concordo. Eu acho flat, acho meio raso, acho meio básico. Se fosse só a parte dramática, pra mim seria um filme horrível. Um filme... Fraco. E acho que o Ryan Gosling também não tá bem, acho que não sei, acho que, ok, eu concordo com o Thiago, ele talvez não tenha nem material pra fazer alguma coisa diferente. Chico, eu fiquei com pena do Ryan Gosling. Primeira vez, porque eu não acho que ele seja um grande ator, acho que ele é até superestimado, mas nesse filme, dá pra ver que ele tá tentando tirar algo daquele personagem que não tem nada ali. Talvez ele não tenha, ou talvez ele tá deixando que a carreira dele seja marcada por um tipo de personagem, que é o personagem do Drive, é um personagem caladão, eu acho quieto, que isso quer dizer, ele também. tá deixando a coisa, tirando a lente que conseguiu ser fora disso, mas ele tá deixando a coisa acontecer. Não sei, dramaticamente o filme eu acho flat, não me incomoda, me incomoda, mas não me incomoda tanto. Eu acho que não precisa também, né, incomodar. Talvez você tenha gostado de algo de uma parte e outra não. Eu acho bem interessante como, pra mim, ele vai pra essa abstração sensorial em vários momentos. Eu acho isso muito curioso dentro dessa coisa desse filme de indústria. É um filme que eu não consegui amar, nem gostar muito, mas ao mesmo tempo também nem um pouco eu consegui desgostar. Eu acho um projeto bem interessante que provavelmente eu não vou ver nunca de novo, porque foi uma experiência meio cansativa, é um filme grande demais, é um filme que, sei lá... custa muito pra você, né? É um filme que cobra muito de você. Eu queria falar um pouco sobre isso, que pra mim, na verdade, foi um filme mais frustrante. Eu não odeio o filme, não achei que é mal feito ou que tem coisas horríveis ali dentro. É que eu noto tantas possibilidades do filme que ele não consegue concretizar, e que se ele tivesse conseguido teria sido muito bom, que eu saio da sessão pensando que o Chazelle ainda é um diretor que tem um caminho para andar e que talvez ele esteja dando passos muito largos antes do tempo, antes de desenvolver esses projetos talvez menores, talvez mais pessoais, e aí para chegar a um filme com esse tamanho todo. Não sei se ele não se identificou com o personagem do Neil Armstrong, não se encontrou ali, não conseguiu entender a motivação do Neil Armstrong, porque eu acho muito uma relação de causa e efeito muito simples, você acreditar que por causa de uma tragédia na família, aquilo motiva tudo que o cara fez na vida. É meio assim, buscar a Lua pra tentar se reencontrar. Eu acho que só ser o primeiro homem a ir pra Lua já não é o bastante de determinação, você precisa tentar se reencontrar nesse processo todo. Eu também achei isso, essa abordagem fraca. Eu discordo de você numa coisa, eu acho que é um projeto pessoal, sim. Porque eu acho que ele a maneira como ele vira a biografia tradicional, trazendo essa parte técnica muito para primeiro plano, eu acho que isso transforma ele num projeto pessoal.
né? A gente já Seria um viu projeto autoral, assim, um o projeto diretor autoral. colocando a marca dele. Eu acho que Tá, ele... o que eu quis dizer era mais algo ligado a ele, a vida dele. né? Mas talvez não seja característica dele mesmo. Porque, assim, tudo bem, o Whiplash tem uma base numa experiência pessoal dele, La La Land tem a relação dele com o cinema, mas também não são projetos intimistas, projetos humanistas, Não, nenhum dos dois. projetos, sei lá, acho que não é o cinema dele esse. O que eu vi nos dois, e eu não vi nesse, é que os dois têm um controle muito rigoroso de ritmo do filme. Principalmente o Whiplash. Você vê um filme que é todo no ritmo da bateria. É um filme ritmado, né? Ele te eu- prende. Não tem nada muito sobrando no filme. No La La Land eu acho que tem um pouco sobrando, mas no Whiplash eu acho que não. Eu também acho, mas eu acho que o controle de ritmo, eu acho que o Chazelle dá o ritmo que ele quer. Dá, então, Eu mas acho nesse, que- mas nesse eu acho que ele não controla. Eu acho que ele dá o ritmo que ele quer. Ele quer um ritmo mais pausado, mais introspectivo, mas eu Mas acho você acha que que ele não controla. acertou? Ele não acertou no Acho que é um ritmo. filme muito longo e você sente o peso do filme sem que isso seja proposital. Eu não notei isso como algo proposital. Será que não? Eu acho que Porque não. assim, eu também sinto o peso, eu acho o filme cansativo, eu acho exaustivo e tal, mas eu acho que talvez seja isso que ele queria. Então, eu acho que não. Eu acho que quando o filme é exaustivo de propósito, ele tem esse desejo do incômodo na duração tem alguma ligação com a jornada do personagem e tudo mais. Nesse eu vi que ele quis transmitir a solidão do personagem, a sensação da determinação dele por uma missão que talvez não, o próprio personagem não tivesse essa dimensão histórica que a missão teve e tudo mais, mas em nenhum momento eu entendi se a intenção era provocar no público exaustão. Principalmente porque o final do filme, o clímax, é um final apoteótico, não é um Sim. final deprê. Você não sai do filme deprimido. O clímax do filme ele quer passar deslumbramento com aquilo. Eu não acho apoteótico. Eu achei. Eu acho que ele eleva, porque ali realmente o ápice da... O pré-final, né? coisa, é. O final já é mais Eu acho que tranquilo. poderia Então, ter a sido um cena filme mais final- enxuto. A cena final, por exemplo, eu acho bem interessante aquela escolha, porque eu disse assim, pô, depois disso tudo vai acontecer isso de novo e tal, aí ele, sei lá, tipo, give peace a chance, sabe? Não sei, eu acho que ele quis esse ritmo, talvez não tenha funcionado tanto. Mas eu acho que a também, cena final vem realmente. muito com isso que a gente acabou de falar, de que ele precisava ir até a Lua pra se reencontrar e agora Porque vamos reencontrar. Então eu não gosto. Eu gosto da cena final, acho ela bonita, mas acho que ela tem um contexto que não me agrada. Sim, o pode ser. simbólico da cena. você tá dizendo, Exatamente. Em relação ao simbólico. personagem. É. Porque o que eu vejo nele é que ele quis. O que eu acho que ele quis fazer foi. E essa história todo mundo já conhece, já foi contada várias vezes. Eu vou contar uma outra parte essa história por um viés que é muito interessante E que ninguém conhece. viu. Só que no fim das contas eu não achei interessante. Eu não achei. Eu acho muito mais interessante o peso histórico da chegada do Homem à Lua, o que aquilo representa para o mundo, se foi importante ou se não foi, uma discussão sobre aquilo. Se o personagem do Neil Armstrong fosse realmente interessante, eu acho que ele é. É que eu não li a biografia, mas eu acho que ele é. Aquilo teria um peso muito maior, a gente conheceria uma história muito maior. Mas a história de um homem totalmente apático e focado numa missão e que resolve a missão em 2h20. Então, é Eu, por isso que eu eu falei, quero ver esse por isso que eu filme. falei que eu gosto muito de tudo que tá ligado à corrida espacial, exatamente, as cenas, a preocupação estética, e acho que é muito falha a questão dramática do filme. Por isso tudo que você tá falando. O Neil Armstrong, ele me parece um personagem tão interessante e que ele não consegue transmitir. Talvez porque ele tenha escolhido um pouco, quando vai falar da parte dramática, de dramatizar a la Terrence Malick, que é essa coisa meio abstrata, e isso não consiga dar dimensão para nós de quem é a Neil Armstrong, quais são as suas verdadeiras desejos, o que impulsiona ele a ser determinado, por que tá doendo tanto, as questões dramáticas. Eu acho que o filme não consegue dar cabo disso, e aí fica esse filme que nem fica um grande filme, nem um filme ruim. Fica essa coisa que pelo menos me agrada de ver, mas que eu tenho muitos questionamentos. E sobre essa parte técnica, tem momentos que me agradam muito. Tem uma cena de um acidente que ocorre que eu gostei, achei que foi interessante como ele filmou e tudo mais. Mas quando ele vai mostrando o passo a passo das operações espaciais,
Tipo, achei fraco, entediante. Acho que tem diretores que fazem isso 1000 vezes melhor. Um Paul Greengrass dá um banho no diretor. Assim, um banho muito bem dado. Porque a gente se envolve com isso, né? A Claro. ideia... Eu não sei, eu acho muito pedante da parte de um diretor, ainda mais um diretor jovem. Eu tô falando isso aqui do meu alto da minha velhice, né? Já passei da minha fase adolescente de me empolgar com isso. Você Mas, não enfim, é um millennial. sou um velho. Mas eu acho que é muito pedante de um diretor querer impor uma marca e colocar uma mão pesada no filme pra mostrar que ele é um bom diretor e deixar em segundo plano tudo que poderia ser interessante no filme pro espectador. A gente quer se envolver com o filme. Se a ideia é uma experiência sensorial, envolva a gente. Usa o seu talento, usa a sua expertise, usa a sua marca, o seu olhar pra fazer um grande filme. O Nasce uma Estrela, por mais que tenha milhões de problemas, nos momentos que o filme me envolve e mostra esse contato com o público e transmite aquela história com emoção, com verdade, pô, eu acho que tipo, come o Primeiro Homem com farofa. Acho que é muito melhor. Enfim, eu acho que é um diretor que está crescendo muito rapidamente, está ganhando um prestígio muito rapidamente, um status enorme, muito cedo, e que se a tendência agora for fazer filmes chatos... Assim, ótimo, né? Eu preferiria ter ficado com o diretor de Sundance lá que começou. Ô Chico, Fala, Michel. eu tenho várias coisinhas pra trazer aqui. Ele, de maneira discreta, pegando um pouco do que o Thiago tá falando, que o Thiago sentiu falta, conta a corrida espacial e os protestos que ocorreram, os valores gastos versus a quantidade de crise racial que estava acontecendo, Vietnã. Fica muito, muito timidamente, mas está ali no filme. E outra coisa que eu acho curioso, o filme tá muito, até anotei aqui, tem uma presença muito forte da morte, né? Nos personagens. Tanto os riscos do acidente com eles, com os astronautas que morrem, os amigos que morrem, com relação à filha e tudo mais. O filme, ele joga essas coisas dentro da história, mas talvez não trabalhe isso Eu acho que ele deixa sempre ali, né? Lança tudo isso ali no filme, que talvez, principalmente a parte da corrida espacial, talvez fosse algo que a gente quer saber mais, a gente quer relembrar, a gente viu Apollo 13 faz tantos anos, talvez pudesse ter um peso maior em cima disso. É que eu acho que talvez o foco dele seja meio que fixar na história do homem, né? Então, do que ele passou, da experiência dele, então acho que ele deixa isso, contextualiza o que ele precisa, talvez, e vai pra esse foco do homem. Mas ao mesmo tempo ele joga lá, né? Ele tenta dar ele uma joga. Eu acho que tem uma necessidade de contextualizar mesmo. Mas não é o foco dele, né? Eu acho que ele deixa... O foco dele é mostrar o cockpitzinho, como é que é apertado. Esse é o foco, é a câmera tremendo. Mas assim, esse é o foco. deixando claro que o filme não é só isso. Isso Não, seria uns 15% do filme. Porque é uma biografia, né? Então o filme não é só isso, quer dizer, ele tá contando a história Eu acho que de tem um lado, alguém, né? tem essa ambição dele técnica, mas tem o lado também de querer mostrar o humano, né? O personagem. Sim, sem Quem foi dúvida, o Neil Armstrong. Eu li que... A gente não falou da Claire Foy, que também tá cotada ao Oscar, que faz o próximo ponto que eu ia trazer, Claire Foy. Personagem. Então, o que eu acho que eu noto ela muito... Ela tá pouco presente no filme. Ela tem umas 2 cenas que são um momento Oscar, né? São clipes que você vai cortar e colocar na cerimônia, que ela explode ali. O filme é uma implosão, e ela explode em 2 momentos. Eu acho até que destoa um pouco do filme. Mas eu também acho monocórdico o personagem dela. Eu acho que ela tá na mesma tecla todo momento, reclamando que o Neil Armstrong não se dedica à família e que quer só pensar na comida. Eu acho monocórdico, não vejo muita coisa. Eu acho que a personagem dela é a mais clássica de todas. Acho que destoa realmente um pouco do tom do filme. E é pra ganhar Oscar ali. Você acha que tem chance, Chico? Não. Acho. Você acha? Eu acho que não tem. Acho que tem. Ela tá muito em alta, né? Tá, eu acho que ela tem chance. Desde da série Netflix ela tá e tem crescendo, a Regina King do If Beale Street Could Talk, que faz a mãe também. E tá muito bem, Chico? Ela? Não, tá bem, não tá nada demais não. O filme não é um filme pra se apaixonar, o filme do Barry Jenkins. Olha só. Aliás, esse ano eles dois voltaram filme com pra filmes se apaixonar. que você não se apaixona. Então, mas tem muita gente se apaixonando pelo Nasce uma Estrela. Talvez seja diferencial. Esse daí foi feito pra se apaixonar. Vamos pra última polêmica? Tem tanta polêmica assim. Tem uma polêmica grande aí que o senador Marco Rubio, republicano, está reclamando muito do filme, e o querido presidente... É do PSL? Não, é republicano. E o Donald Trump disse que não vai ver o filme porque não tem a cena da bandeira sendo fincada no chão da Lua.
E onde já se viu não fazer um filme patriótico nesse ponto, que é um absurdo, então o Trump não vai ver o filme. E o Chazelle disse que queria mostrar a história não contada, então ele quis mostrar cenas que a gente não viu, e não as cenas que a gente já viu, já conhece muito bem. Então tem uma polêmica política aí. É a proposta dele. Mas eu acho que o filme não é... Esse é uma vantagem, aliás, aí, um ponto positivo do filme. Não é nada patriótico. Gente, vai pro DVD. Ele não compra esse tom ufanista de a América. Exatamente, chegando. Eu acho isso positivo também. Ele quer ir muito pro pessoal, né? Muito pro que seria a experiência das pessoas que estavam lá dentro. Tem duas cenas muito boas, pra não dizerem que eu só tô falando mal. Tem duas cenas muito boas que eu acho. Eu acho que a cena deles entrando pra viagem pra Lua, que o filme mostra a caminhada deles. Sim. Aquilo ali realmente um ângulo que eu nunca tinha visto e eu achei interessante. Eu pensei, poxa, ele tá mostrando algo, a subida deles, acho que num elevador, até chegar numa ponte que leva... Na plataforma, Eu gostei dessa cena. Acho que aí ele mostrou um bastidor que só o cinema poderia ter trazido, né, nesse caso. E o outro é esse preparativo para a viagem final, que parece que eles estão se preparando para um funeral. Que eles já preparam pra morte, dos tripulantes. A cena conversando com os filhos, isso né? eu achei curioso. O filme ganha um tom muito mais solene mesmo, né? Mais pesado. E aí vem esse tema da morte muito pro primeiro plano. E é diferente também de tudo que já foi feito. Eu gosto bastante dessa parte. Acho que tem coisas melhores aí. Vamos meta-varanda? Vamos. E aí, Chico? Eu dou nota 6. Eu vou dar nota 6,5, Thiago. Eu vou dar nota 5, vai. Eu admiro o filme sem vai. gostar dele. Eu ouvi alguém falando isso uma vez. Eu acho que foi uma crítica, aliás, sobre um filme do Kubrick. E acho que foi o Inácio Araújo que escreveu. Que ele falou que o Kubrick é um diretor que a gente admira sem amar. E eu li aquela crítica e falei, que absurdo, porque eu amo os filmes do Kubrick. E eu gosto mesmo, eu me envolvo muito com os filmes do Kubrick. O Primeiro Homem eu acho que é um filme que eu admiro sem amar. Não amo de maneira alguma. É um filme me deixa totalmente apático, mas eu admiro. Eu acho que ele foi por um caminho diferente. Muito bem. Ficou com 58 no Meta-Varanda. Né? Por quê, Chico? Fala com veemência, admiro sem amar. Admira nada, mano. Admira a proposta. Admiro no papel. Admiro o script lá que ele fez pra ganhar o Oscar. Não, 58 no Meta-Varanda e ele está aqui pendurado, né? Tá bem pendurado. Tá bem pendurado. Mas eu acho que vai ser esse o caminho dele, um filme morno. Aproveitando o gancho dele, durante essa minha viagem para Nova York, eu vi alguns filmes que estão cotados pro Oscar. O La La Land, o Primeiro Homem, eu acho que vai ter muitas indicações, porque ele cabe em tudo, né? Ele cabe em todas as categorias. Inclusive tem vários filmes esse ano que cabem em todas as categorias. O Nasce uma Estrela é assim, A Favorita é assim, esse filme é assim. Então acho que são filmes que vão ter de 10 indicações, podem ter de 10 indicações para cima. Mas eu vi alguns outros filmes menores que têm um pouco chance ou não de aparecer lá. Um foi o Beautiful Boy, que é um filme do diretor um belga que fez aquele Alabama Monroe. Sim. Né, que foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e que agora ele faz um filme americano, a história dele nos Estados Unidos, que é o Steve Carell, que faz um jornalista da Rolling Stone, que é pai do Timothée Chalamet, que tem problema com drogas e tal. Tava esperando um filme bem interessante, porque eu gosto do Steve Carell dramático, e o Timothée Chalamet eu achei muito bom, achei uma grande revelação dos últimos tempos. Só que eu achei muito fraco. Achei um filme muito frágil, muito sabe, em nenhum momento você se envolve direito com os personagens. O Steve Carell parece não saber pra onde ir muito, e o diretor acho que não ajuda. E o Chalamet tá bem, mas assim, é um personagem chato também. Então, foi um filme que me decepcionou profundamente. Eu tava super a fim de ver. Que coisa, Chico. O Chalamet de novo confirmando a história de se parecer chato. Né? Já até criou o estigma, estigma né? do Chatolet, né? O Chatolet deve... Eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar de ator coadjuvante. Né? Porque ele fez um pacto que ele ganha. Não, ele tá bem, só que é um personagem chato.
Outro filme que eu vi foi o The Old Man and the Gun, que seria o último pro filme do Robert Redford como ator. Ele já voltou atrás, falou que não vai ser. É dirigido pelo David Lowery, do Meu Amigo Dragão e do filme do Fantasminha Camarada lá, do Casey Affleck. A gente falou do filme, né? Eu achei o melhor filme dele, assim. Eu achei que é um filme meio mais descompromissado. Eu achei que é um filme meio que para se divertir, para fazer uma homenagem ao Robert Redford. É um indie, ao mesmo tempo é meio mainstream também. O Robert Redford tá uma graça no filme, tá super sedutor no filme. Ele faz um ladrão de bancos, um personagem real. E tem contracena muito com a Sissy Spacek, que também... as cenas deles juntos são ótimas. Tem um diálogo deles numa lanchonete que é incrível. O Robert Redford tá meio cotado pro Oscar, mas tem muita gente meio cotado pro Oscar. Então não quer dizer que vai... Muita coisa. Vai muito à frente. Mas é um filme que eu achei muito fofo de assistir. Muito fofinho. Que bom saber, Chico. Eu gosto do filme do Dragão, mas o do Fantasminha eu achei que foi uma decepção. Eu gosto do filme do Dragão, então eu tava apostando nesse diretor. Bom saber que ele voltou. É fofinho o filme, é bem interessante, é gostoso. Eu vi o The Wife, que é o filme da Glenn Close, né, que provavelmente vai ser indicada e tem chances grandes de ganhar o Oscar. Acho que é um filme sobre a mulher de um cara que vai receber o Nobel de Literatura. E é um filme que olha muito pra coisa feminina. Eu não posso dar muito spoiler, porque tem spoiler desse filme. Qualquer coisa já vira um spoiler. E aí... É interessante como o filme dialoga com toda essa discussão dos últimos anos de papel da mulher, de valorização da mulher em si na sociedade, de como o papel que a mulher ocupa. E a Glenn Close tem momentos muito bons. É um filme que ele começa meio low profile, meio não sei o que, e ele vai ficando mais sério. À medida que ele vai ficando mais sério, ele vai ficando mais óbvio e mais... sei lá, rocambolesco às vezes. Mas a Glenn Close ela vai num crescendo de interpretação que é sensacional. É um filme que eu acho que vai sumir pro mundo depois que passar essa temporada. Aquele filme que vai ficar marcado pela interpretação da atriz. Acho que ela tá muito bem, sim. Acho que as chances de ganhar o Oscar são muito boas. E pra muita gente acha que já chegou a hora, né? Tem que vir o Oscar da Glenn Close, pelo amor de Deus. Exatamente. Seria a sexta indicação dela, que concorreu a última vez pelo Albert Nobbs, e as outras todas foram nos anos 80. E teve muito perto de ganhar com Atração Fatal e com Ligações Perigosas, que acho que ela merecia, porque ela perdeu pra Jodie Foster fazendo aquele Acusados, que... Mas, Chico, é muito curioso esse pesado, tipo de filme que enfim, não marcaria nada, seria esquecido um mês depois do lançamento, mas ganha o Oscar por causa de uma interpretação. Ele acaba sendo lembrado sempre, né? Porque quando você lembra da interpretação da pessoa, o filme volta. E um filme que deveria ter sido esquecido. Tipo James Bridge ganhando o Oscar, né? Aquele Monster, filme Monster da Charlize Theron. Que teriam esquecido, mas hoje a gente sempre lembra que a Charlize Theron ganhou o Oscar por Monster. Então o filme volta, ele fica ali marcado por causa da interpretação e não por causa Monster do... Totalmente. Eu acho bem fraco, como eu acho fraco o Amor Louco, que ele ganhou o Oscar, o Jeff Bridges. Esse eu acho um pouquinho... Coração Louco. Coração Louco. Eu acho bem fraquinho. Eu acho um pouquinho melhor também. Eu acho dois esquecíveis, como mas talvez seja junto. Acho que tem umas músicas muito boas nesse Coração Louco. Acho que ganha pelas músicas. E o último filme, que é um filme que é mais afastado dessa coisa do mainstream, não deve ter indicações. Tem gente que bota lá os protagonistas, que são o Joaquin Phoenix e o John C. Reilly, como possibilidade de indicação, mas eu acho muito difícil, porque é um filme muito diferente, vai numa contracorrente, que é o The Sisters Brothers, que é o filme do Jacques Audiard, francês, super elogiado em Veneza, a estreia dele em Hollywood, fora da França, que me surpreendeu muito. Eu gostei muito do filme, porque não gosto muito do Jacques Audiard. Os últimos filmes dele, o de Pan, que ganhou Palma de Ouro em Cannes, eu acho horrível, fraco. E o Profeta, que muita gente gosta, eu acho insuportável, cara. Eu acho muito chato esse filme. Mas enfim, tem coisas antigas que ele fez que eu acho legais. Um herói muito discreto. Tem também aquele Ferrugem e Osso, né? Ferrugem e Osso eu acho ok. Os outros eu concordo contigo. Eu prefiro os atores do que o filme Ferrugem e Osso, mas tem coisas interessantes. Só que nesse filme, ele faz um western, né? Ele faz The Sisters os Sisters Brothers são dois irmãos meio matadores, meio de aluguel, matadores de aluguel e tal, que estão naquela situação da corrida do ouro,
E o olhar do Audiard para o Velho Oeste dá uma renovada no gênero que você não espera, porque ele olha com uma não intimidade de ser um estrangeiro. O olhar francês, mesmo, é isso? E ao mesmo tempo, ele é muito leve na maneira como ele lida com as coisas. Ao contrário dos últimos filmes dele, que são muito pesados, né? Todos têm um olhar muito pesado, muito marcado, muito... nesse é um filme muito leve, não é leve de ser... É leve na maneira como ele lida com os personagens. E os atores estão muito, muito, muito bem. Acho os dois ótimos, a interação é fantástica. Tem o Riz Ahmed também e tem o Jake Gyllenhaal, que também estão bem. E ele faz um filme e ele apresenta aquele momento que é tipo, acho que é final dos 1800, né? Início do século. Não, essa época do Velho Oeste, da Corrida do Ouro, acho que é isso, né? De uma maneira tão, sabe, ele quer mostrar o que era aquela sociedade naquela época, o que eram as pessoas que estavam atrás do ouro naquela época e o que era o princípio das cidades. Tem uma cena de São Francisco, assim, no começo de São Francisco, que é muito legal. Foi um olhar então de estrangeiro, bem de estrangeiro, bem diferente. Tem uma trilha do Alexandre Desplat linda, sensacional e totalmente diferente do que você espera de uma trilha para western. Tem os elementos mais folk, mas muito fora daquela trilha gigantesca que sobe dos filmes do John Ford e tal, não sei o que lá. É bem diferente e assim, é um filme que eu gostei muito. Pena que eu acho que ele não vai ter muita chance no Oscar. Muito bem. Mas é possível, ou não? Eu acho difícil. Porque ele teria talvez mais chances nas categorias de ator. Talvez trilha. Só que ator tá muito craudiado, né? Tem muita gente assim. Tá muito craudiado. Adorei craudiado. Depois de craudiado, vamos falar uma rodadinha de recomendações da Mostra de Cinema? Pois é, começou a mostra semana passada e já começou quinta-feira, a gente já viu alguns filmes pra recomendar. E vamos recomendar alguns e na semana que vem a gente faz algo mais semana forte. Que vem vai ser uma edição especial sobre a mostra, com convidados e tudo mais. Exatamente, então a gente faz algo mais... A gente tá prometendo isso pra ter que cumprir. Vamos ter que arrumar alguém, né? É isso. A gente vai lá na entrada do cinema. Você quer vir na varanda? Thiago Faria, recomenda algum filme da mostra aí. Então, o melhor que eu vi até agora foi o que é uma obviedade, mas que é obrigatório. Eu acho que é o filme do Spike Lee, novo, Infiltrado na Clã. Acabou me surpreendendo. Acho que vai surpreender muita gente. Mesmo quem conhece a trajetória do Spike Lee. Eu vi o trailer dele ontem na sessão do Primeiro Homem. E o trailer vende o filme como uma comédia de época, super descolada. Não deixa de ser sobre uma um policial negro que se infiltra, entre aspas, na Ku Klux Klan nos anos 70, porque ele fala no telefone com uma voz de branco. Enfim, o trailer do filme é esse. O filme é produzido pelo Jordan Peele, diretor do Corra. Então você assiste ao trailer e fala, uau, o Spike Lee fez uma comédia super convencional sobre racismo e Ku Klux Klan. Você vai ver o filme, você vai se decepcionar se você for esperando isso. Você vai cair com a cara no chão e sair correndo chorando. O filme não é isso. O filme é tipicamente Spike Lee dessa fase mais recente. Ou seja, tem essa trama de comédia de época, mas tem muito, muito, muito mais dentro do filme. Tem um lado super sério de denúncia social, tem um lado documental no filme sobre o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, no governo Trump, em relação à Ku Klux Klan, tem referências cinematográficas explícitas ao Nascimento de uma Nação e O Vento Levou, com cenas dos filmes e tratando diretamente sobre isso, sobre o que o cinema como o cinema lida com a representatividade, com a questão racial e tudo mais. Tem, além disso, um olhar para os anos 70, para o cinema de Black Exploitation dos anos 70 e para os próprios filmes do Spike Lee, para a maneira como ele filmou a questão racial. Então, assim, é um filme que com vários filmes dentro dele, amarrado à maneira Spike Lee. Então, por exemplo, o humor do filme é um humor que beira o cartunesco mesmo, é um humor bem exagerado. E a crítica social é bem na cara mesmo, é muito explícita. Então, o que vai ter de gente dizendo que é um filme didático, que é um filme bobo, que é um filme que está dizendo que a gente já sabe, vai chover esse tipo de coisa. Então, por isso que eu acho que é um filme que, apesar de ser, por um lado, um filme bem acessível do Spike Lee, por outro, é um filme bem difícil do Spike Lee, como era o She-Ra,
como era A Hora do Show, o Bamboozle, que eu acho maravilhoso. Acho maravilhoso também. Um filme que é muito atual. Aliás, pro Brasil hoje tá mais atual do que pros Estados Unidos, por incrível que pareça, porque a Ku Klux Klan entrou na discussão política Entrou na sobre eleição, Bolsonaro, então deveria ter sido lançado agora, deveria ter sido lançado essa semana. Pena que vai estrear só só estrear no 20 final e de pouco de novembro. novembro. Mas vamos voltar ao filme na Então Cinema é Varanda, assim, eu certeza. digo o seguinte, é o Spike Lee em grande forma, eu acho um filme ótimo, muito bom, mas é um típico Spike Lee dessa fase mais recente dele, então não esperem um filme redondinho. Translocado. Não esperem um filme todo certinho, ou um filme como Eu Faço a Coisa Certa, que era um filme mais compacto, de uma outra fase do Spike Lee. É o Spike Lee de hoje, fazendo um filme sobre os dias de hoje. Então, é obrigatório, mas eu acho que muita gente vai criticar, na minha opinião, pelos motivos errados, mas muita gente vai criticar. Eu vou discordar um pouco do Discorda Thiago, um pouco do Thiago, Chico. porque eu acho que ele é o Spike Lee de hoje, mas ele dialoga muito com Faça a Coisa Certa e muito com os filmes mais importantes do Spike Lee. Eu acho que dos últimos tempos é o melhor filme dele. Eu acho que ele tem uma estrutura de comédia que o Faça a Coisa Certa também tem no começo. Ele começa muito com a comédia de cotidiano, de vida, de tal, e ele vai crescendo e se transformando numa coisa explosiva. E eu acho que esse filme faz um pouco da mesma coisa. Mas, dito isso, eu concordo com tudo que o Thiago falou. Acho Chico, um filme muito bom. É que o que eu tava dizendo era mais sobre a estrutura do filme, porque talvez esperem um filme sobre essa trama principal, e eu acho que é um filme que tem muito mais coisas lá dentro, e muito mais ideias, e até na maneira como ele amarra tudo. Me pareceu um diretor mais maduro, que não precisa ser mais panfletário desde o começo, que eu acho que as coisas elas já estão lá e ele vai levando para aquilo. Mas é que eu não quero dar nenhum spoiler sobre o filme, até porque a gente vai falar mais sobre ele hoje. Claro, mas o próprio começo do filme, se você entrar na sessão esperando o que tá no trailer e você assistir aos primeiros 10 minutos, você vai falar, eu tô no filme errado, entrei na sessão errada, desculpa aí gente, vou lá pra sala do lado. Ele já tá num ponto da carreira de uma maturidade tão grande, com controle tão grande do que ele faz, e sem se importar com o que as pessoas estão pensando, que ele começa o filme da maneira como ele quer começar, ele termina da maneira como ele quer terminar. Tá tudo certo. Ele inclui ali no meio N digressões que, enfim, são típicas do cinema dele, mas talvez o espectador mais comum não esteja esperando. Por isso eu acho que é um filme que talvez não tenha chance no Oscar, assim, de ganhar. Talvez indicado sim, porque é um tema muito urgente, mas ganhar eu acho bem difícil, acho que vai dividir muito. Muito bem. E aí, Chico, o que você recomenda? Eu recomendo 2 filmes que, como o filme do Spike Lee, eu acho que tem uma leitura muito possível para a situação atual do Brasil. Que é o filme romeno, que inclusive é o representante da Romênia no Oscar, que se chama Eu Não Me Importo Se Entrarmos para a História como Bárbaros. O título já diz muita coisa do filme. Que é do Radu Jude, que é o diretor de Aferim, que é o diretor daquele Corações Cicatrizados. E que ele vem com um formato bem diferente de filme. Que é um filme que a protagonista, logo no início, ela se apresenta como a atriz que vai fazer o papel de uma diretora que vai reencenar um massacre de judeus que houve na Segunda Guerra no país dela. E aí ela vai reencenar com atores da população, né? Atores não profissionais que são recrutados para fazer isso na rua e tal. E o filme começa a contar essa experiência. Então tem uma coisa meio documental ao mesmo tempo, em que o filme está sendo encenado. E é impressionante como o filme vai, aos poucos, mostrando tudo o que... sei lá, tudo que está meio no subterrâneo do romeno em si. Que é o discurso de ódio, que é a intolerância racial, que é a hipocrisia em relação às tradições familiares e tal. Então é um filme que você, o tempo inteiro está assistindo, parece Brasil 2018, na sua cara o tempo inteiro. Foi um que eu fiquei bem impressionado, que dialoga demais com o que está acontecendo no Brasil. E o outro é um documentário austríaco, também um representante da Áustria para o Oscar, que é a Valsa de Waldheim. O Michel já falou, eu falei dele na semana rapidamente. Passada. Que eu achei esse mais impressionante ainda com as relações. Porque parecia, cara, que você estava vendo um documentário isento, um pouco... Isento não, porque ele tem... Não é isento. Mas isento, eu tô falando assim, não era campanha não era maniqueísta. Sobre a eleição, a corrida presidencial. Porque se passa numa corrida presidencial, a disputa, acho que em 1988, se não me engano, para a presidência da Áustria,
o candidato era o ex-secretário-geral da ONU, que era super respeitado e tal, que vira candidato à presidência, e que durante o mês anterior... Tá uma barbada a eleição tá uma barbada. Durante as 5 semanas anteriores ao pleito, se descobre e se divulga isso, um congresso internacional de judeus se divulga que ele foi um oficial nazista e que ele teria, no mínimo, sei lá, teria sido cúmplice de um massacre de judeus também, de judeus que foram transferidos para campos de concentração na Grécia ocupada pela Romênia, na Segunda Guerra Mundial, pelos exércitos naquela época, do qual ele fazia parte. E aí, o filme inteiro vai se mostrando provas de que ele tem envolvimento com esse passado meio cruel e as pessoas que são os eleitores dele não enxergam isso e acham que é mentira, né? Já tinha fake news em 88. Acham que passam por cima dessas informações. Então, com fatos muito concretos na mão, apresentando fotos, apresentando, sabe, documentos, apresentando documentos pessoais dele, de matrícula do exército e tal. Ainda assim, a população está muito dividida e os eleitores desse candidato acham que é muito, muito mais forte. É muito poderoso o discurso, acabar com o PT, né? é isso. Basicamente, eu sabia que tinha o PT, agora você me surpreendeu. É quase isso. Então são filmes que são, sei lá, os 2 filmes me pegaram muito pelo pé, assim, nesse sentido, assim. São filmes que refletem muito esse clima como se o subterrâneo, né, do homem estivesse precisando de um canal para subir, e esse canal aparece nesses discursos autoritários, sabe? Bem desesperador, inclusive. Parece bem interessante, viu, Chico? Atual, né? E é uma sensação que tem se repetido comigo nos filmes que eu tô vendo na mostra, por enquanto, que é de serem filmes desagradáveis. O do Spike Lee, que devia ser super engraçado, eu saí me sentindo muito mal. Fui ver à noite, tive dificuldade até pra dormir. Foi um filme que pra mim teve um impacto de um drama russo em preto e branco de 5 horas. Foi terrível. Eu trouxe muito pra realidade que a gente tá vivendo. É um filme que tem um discurso muito furioso, né? O do Spike Lee, e que parece que ele tá falando pra gente agora no Brasil. Dialogando, né? Diretamente. Parece que é um filme feito pra gente. Uhum. Enfim. Acho que vai acontecer com outros filmes na mostra também. Aconteceu com outro que eu vi. Tem mais países no mundo que devem ter a mesma sensação, viu? Assim, porque é um movimento... É um fenômeno global. É um fenômeno global. Mas, assim, pra concordar com você, eu tô vendo metáfora da situação atual em qualquer desenho da Disney, em qualquer filme de Vingadores. Vamos falar sobre Pé Pequeno. Não, sério, na verdade, olha, sinceramente, eu tô vendo em tudo. Enfim. Eu vou falar então do filme nacional. Fala. Vamos falar eu vou recomendar Temporada. Eu vou até olhar o nome, porque eu toda hora tô chamando Temporada de Retomada. Então eu tô tentando... Retomada? Toda hora eu tô confundindo. Temporada, filme do André Novaes de Oliveira, o mesmo que dirigiu Ela Volta na Quinta. É um filme interessante, intimista, como já era Ela Volta na Quinta. É um filme sobre personagens que são funcionários públicos, agentes sanitários no combate à dengue, ao mosquito da dengue. E mostra essa coisa, falando totalmente com essa realidade que vocês estão discutindo aqui, que também por isso que eu trouxe de cara aqui, que é negros ganhando pouco, vivendo na miséria, mas também ao mesmo tempo a coisa de como é fracassada a forma que o governo faz as suas instituições. Então o funcionário público que trabalha só o que quer e se esconde e vai jogar videogame, sabe? Tem tudo isso no filme, a questão da opressão, a questão da vida miserável, tá tudo ali misturado de um jeito que o André Novaes de Oliveira faz, como ele fez a Volta na Quinta, coisa intimista, coisa dos planos longos, cenas que pouca coisa acontece, diálogos. Você gostou mais do Ela Volta na Quinta ou desse? Eu gosto mais desse. Eu acho que tem um avanço aí no estilo, até porque é um filme que tem menos biografia do que o outro tinha. O outro tinha muita família dele, né? Os personagens eram os parentes dele. Esse tem, o irmão dele tá ali no filme, mas é menor. E é uma realidade que você fala assim, nossa, é tão verdade, a gente sabe que é tão assim,
no ponto positivo e no ponto negativo das pessoas ali e tá ali tão explícito. Acho que ele faz uma crítica sem nem perceber que ele tava fazendo uma crítica. Ele queria contar uma história de uma personagem tão sofrida e ele acaba fazendo uma crítica em outros pontos meio que sem querer. Até li algumas entrevistas dele que nem era o foco dele. Então é um filme que eu destaco. Outro que eu vou destacar, que também imagino que nós vamos discutir ele muito em breve, é o Burning, o Em Chamas, que foi um dos filmes mais elogiados em Cannes. A crítica queria que o filme ganhasse prêmios, acabou não ganhando Ele nada. ganhou o FIPRESS. Ganhou o prêmio da crítica, né? Mas no júri não ganhou nada. Filme que é baseado num conto do... Eu sempre... Murakami. Murakami, o japonês Harumi Murakami, né? E é um filme super interessante, são 3 personagens, um filme misterioso. Eu nunca li nada do Murakami, mas dizem que os livros dele são misteriosos de alguma forma. São sim. Esse filme sempre parece que algo Está pra de acontecer. ficção científica vai acontecer. Esse então tem bastante. Primeira hora do filme você tentando entender os personagens, 2 personagens, e o terceiro chega um pouco depois e fica um triângulo amoroso que não é um triângulo amoroso, uma sensação que você... Quem são esses personagens? O que está acontecendo? Esses diálogos que parece que não te levam a lugar nenhum, mas que vão te prendendo. Então eu fiquei bem preso na história. Quando o filme termina, você fala, tá bom, era isso, mas eu achei que depois do filme, o era isso tá dentro de mim ainda, dialogando comigo. Então eu acho isso positivo. É um filme que eu gostei muito também. E eu, assim, no geral, sei lá... É um problema mais com a história. Filme, né? A história no final, tem uma coisa que acontece no final que geralmente eu não gosto. É uma coisa que eu realmente não gosto nos filmes. Mas eu acho que nesse filme ele cabe muito bem. Eu acho que ele administra isso de uma maneira interessante. Eu gostei muito da construção do personagem, de como o personagem é um cara que teve vários tipos de reveses na vida, de como ele tem várias perdas, tem várias não conquistas e tal, e como ele começou a administrar e transformou a vida dele, fez a vida dele com o que ele tinha, com o que ele conseguiu ali, e quando ele consegue uma outra coisa, uma coisa maior, ele abre espaço para uma outra coisa na vida dele, ele de repente perde e não quer... Como lidar com isso, Como lidar né? com isso. Eu acho muito, muito legal como ele trabalha esse personagem. Acho muito muito pouco óbvio e muito sei lá, leve ao mesmo tempo. Leve não é não. Não é leve não. São personagens que você parece que você nunca vai sacar o que vai acontecer amanhã, né? O Exatamente. passo a seguir. Os 3 personagens você não sabe exatamente. Eles têm uma certa liberdade. Ela, principalmente a atriz, tem um personagem totalmente livre, né? Um espírito livre. Então, os 3 você fala... Eu não sei exatamente. Não tá óbvio pra mim qual vai ser o passo a seguir. Até que a coisa vai... chegar onde chega, né? Então eu acho que é um filme mais curioso, mais sensorial até do que uma narrativa. Pois é, ele não fica se fixando em coisas muito muito palpáveis, né? Você não sabe direito para onde ele vai. Eu achei isso muito curioso. E um atrativo a mais pro filme é que tem o Stevie Wan, que é o nosso querido Glenn da série The Walking Dead. Eu não sabia disso. E que ele tá... Pra mim eram 3 novatos ali na minha vida. Sensacional. O ator protagonista eu acho maravilhoso, eu acho muito bom ele, assim. Eu adoro a menina, eu acho ela ótima. Também ela é muito também. boa, Eles muito são boa. bons. O filme é bem Thiago legal. vai gostar, viu? Eu também acho que vai. Eu gosto muito do escritor, eu li muita coisa dele já. Esse conto não, mas eu já li romances dele e tudo mais, eu gosto do estilo, e nos livros dele tem isso, muitas vezes a trama não é tão boa quanto a maneira como ele narra e os diálogos que ele constrói, os personagens, você se envolve muito com os livros, e aí você chega no final e pensa, poxa, mas era só isso? Mas foi muito bom ter lido, sabe? E aí você volta e lê o próximo. Então, a gente falou do assunto de família? Falamos, né? Então, eu indiquei. A gente indicou. Recomendamos de novo, porque que filme recomendação. Pra mim é um filme que só cresce na memória. Eu também, pra mim é um que cresce. Tem que ver vários de Cannes, mas pra mim tá super acertado a decisão de dar a Palma de Ouro pra mim hoje é o filme que eu mais gostei da mostra. Pra mim também. Mesmo adorando o Em Chamas, ainda meu voto também seria para a Palma de Ouro, por enquanto, seria ele. Tem mais alguma recomendação? Extra mostra, alguma coisa ainda pra finalizarmos o programa de hoje? Acho que não. Eu vou recomendar o podcast da Trip FM. Tem uma entrevista com
Bruno Paes Manso. É um especialista em violência e crime organizado aqui no Brasil. Eu achei super interessante a entrevista dele, né? Também é outro tema que está tão em voga agora, como é que vai ser as políticas contra a violência do próximo governo, e ele traz várias coisas, um estudo muito extenso que ele fez, que ele escreveu um livro junto com uma outra pessoa, sobre a questão carcerária no Brasil, a questão de violência, como é que funciona o PCC, o Comando Vermelho. Eu achei uma entrevista muito interessante, então eu vou deixar a recomendação aí do Trip FM, quem quiser ouvir. É isso aí, até semana que vem. Tchau! Tchau. Tchau.